Bom dia, vamos lá? Mais um dia para agradecer, mais um dia de vida e de saúde, mais um dia em sua presença. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida e saúde dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, meus irmãos, todos os familiares. Obrigada, Senhor, por mais um dia em sua presença. Mais um dia lindo, céu azul. Então vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Nesse capítulo 16, do versículo 1 ao 9. Eu li somente o versículo 9 aqui para não ficar longo, mas é do versículo 1 ao 9. Jesus conta para os seus discípulos uma história de um administrador que trabalhava para um homem rico. E o seu patrão havia descoberto que ele colocava contas pessoais dele para ser paga junto com as contas da casa. Aí quando o patrão ficou sabendo, o patrão demitiu ele, né? E aí ele pensou, o que eu vou fazer para viver? Porque antes o trabalho era administrador ou era um trabalho pesado. E aí ele falou, eu não aguento, né? Eu não aguento trabalhar em um trabalho pesado. Eu não tenho forças para um trabalho pesado. Aí nessa história que Jesus conta, ele enfatiza que logo esse homem sendo um homem muito astuto, ele começou a ter ideias, né? E aí ele começou, só que as ideias dele infelizmente não eram para o lado bom, não eram para o lado correto. Ele começou a ir nas casas das pessoas que deviam o patrão dele e em troca de favores, ele falava para eles anotarem um valor menor do que deviam. Nas fichas onde passava para os patrões, ele pegou as fichas dos devedores do patrão dele e foi levando à casa de cada um e anotava menos do que o valor que ele devia, em troca de favores, em troca de todos acharem que ele é bom e ao mesmo tempo todos ajudarem, né? Então essa era a ajuda que ele precisava, porque ele não tinha mais trabalho. Então dessa forma, como Jesus conta na história, que ele era astuto pelo fato de ele rápido pensar em uma solução e não ficar vivendo do problema, não ficar sofrendo pela situação que foi demitido e que não teria outro trabalho para ele e que ele não conseguiria trabalhar no serviço pesado. Ele rápido começou a focar na solução e não no problema. E é lógico que essa solução, nesse sentido aqui, está como errado. Ele coloca em todo o capítulo, no final do capítulo, que é uma ação errada. Mas ele coloca essa história para nos fazer entender que a gente tem que ter mais astúcia no momento de lidar com situações. Sempre pelo lado correto, mas tem que ter mais astúcia. Essa história não é um exemplo bom a se seguir. Ele colocou essa história como um foco, para a gente entender que o foco da história é a forma como ele age. É a forma dele buscar uma solução, em vez de ficar focando no problema. Que é o que muitas vezes a gente faz na nossa vida. A gente coloca o problema como um foco maior e não vai atrás da solução. E essa história que Jesus contou é para nós, é exemplo para nós. É para a gente entender que a gente tem que viver com astúcia, sempre para o lado correto, sempre para o lado certo. Agir sempre para o lado certo, no direcionamento do Senhor. Mas a gente tem que ter astúcia nas coisas. A gente não pode focar no problema, focar na dificuldade. A gente tem que estar sempre buscando a solução, buscando uma melhor forma. Se nós de repente tivermos só farinha e água para alimentar uma família e a gente não vê situação que nos dê uma possibilidade melhor, a gente vai ficar chorando e reclamando, ou a gente vai misturar a farinha com água e tentar fazer um pão, ou tentar fazer algo para a família comer. Então é isso, é focar na solução. Devemos buscar as soluções para a nossa vida.
e sempre dentro do caminho correto, sempre dentro do direcionamento do Senhor. E o Senhor, Ele nos direciona, mas Ele nos dá também ferramentas. Por muitas vezes a gente olha ao redor e a gente fala, mas eu não tenho nada para fazer isso. O Senhor sempre coloca algo, mas às vezes o algo que Ele coloca não é o que você está esperando. Às vezes Ele te coloca uma coisa menor do que você está esperando. Mas você tem que tentar e começar com o menor. Através dessa palavra eu percebo que o Senhor quer que nós sejamos criativos, que possamos agir por conta, tentar formas diferentes, não ficar só reclamando que falta isso, que falta aquilo para fazer. Eu não sei o que você está passando no momento, eu não sei o que está passando na sua vida hoje. Mas pare e pense que para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma solução. Comece a ver as coisas, as lutas, as situações difíceis de vários ângulos diferentes. Muitas vezes a solução está na nossa frente. E a gente não consegue ver, porque a gente só reclama e a gente não fica atento aos detalhes. Então se atente aos detalhes da sua vida, se atente aos detalhes que está acontecendo, não se apegue ao problema, à dificuldade, à luta que você está passando nesse momento. Se apegue em buscar soluções. Vá em frente em buscar soluções com o que você tem. Se você tem o pouco, você vai fazer com o pouco. Deus está nos levantando para abrir nossa mente, para sermos criativos, para termos entendimento das coisas e buscarmos sempre soluções onde a gente só vê problema. Obrigada, Senhor, por essa palavra. E me ajude, Pai, a perceber. Ajude você também que está aí me ouvindo. Ajude, Senhor. Nos ajude a perceber os detalhes. A olhar ao redor com mais calma e atenção. Nos ajude a perceber, Senhor, o que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. E a gente ainda não conseguiu ver. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse entendimento. Que ela possa te ajudar também, te dar clareza, te fazer perceber os detalhes. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos.